Deus. Olá, meus amigos, a paz esteja com todos. Vamos aqui, prosseguindo com a nossa série de mensagens, né? Falando sobre imitadores de Cristo, né? Você que já é inscrito no meu canal, peço aquele joinha, tá? E o seu compartilhamento, tá ok? Você que ainda vai se inscrever, eu peço também o joinha e o compartilhamento, tá bom? Que você possa ajudar o Evangelho a ser pregado, compartilhando através das suas redes sociais, os grupos de WhatsApp, tá? Você vai ajudar muito esse canal a divulgar, né, o seu conteúdo, que são mensagens bíblicas, são palavras de Deus que você tem ouvido através desse canal, tá certo? Agradeço a Deus pelos meus 63 inscritos. Eu creio que, pela permissão de Deus, há de vir muito mais, né? Seja feita a vontade do nosso Senhor. Mas vamos lá para o tema de hoje, que é a parte 5, né? O olhar de Jesus é o nosso devocional, nosso tema de hoje. Sabe, meu amigo e minha amiga, quando se trata de imitadores de Cristo, como nós temos olhado para as pessoas? Qual é o nosso olhar para aquelas pessoas que principalmente estão no sofrimento, né? Para aquelas pessoas que são, enfim, pessoas que são necessitadas, né? Moradores de rua, pessoas que cometem erros, como bandido, ladrões, é tudo a mesma coisa, né? Enfim, aquelas pessoas que muitas das vezes nos prejudica, né? Ou aquela pessoa que a gente está vendo que a pessoa ela está errada no que ela está fazendo, né? Como nós temos olhado para essas pessoas? Porque às vezes a gente vê pessoas que se dizem cristãs, que às vezes olham para as pessoas de que maneira? Condenando, desprezando. Por exemplo, já vi pessoas que desprezam aquela pessoa que é morador de rua, ou tem pessoas que elas olham com olhar de condenação para aqueles que vivem no erro, né? Já vi pessoas, aliás, existem pessoas, né, que ela sendo cristã, mas ela olha para determinada pessoa e fala assim: fulano não tem jeito, fulano é um caso perdido, fulano tem que sofrer mesmo, fulano é uma pessoa ruim, gente ruim tem que sofrer. Acredite você, mas tem pessoas que são de Deus, dizem que são de Deus e têm esse tipo de olhar, tem esse tipo de pensamento, né? Como o Ananias, né? Quando a Bíblia pede para que ele fosse na casa, aliás, para que ele fosse orar pela vida de Saulo, né? Para que ele fosse onde Saulo estava, está em Atos 9, o verso 13 em diante, que Deus pede para o Ananias ir na casa de Judas, na rua à direita, né? E orar por Saulo, porque Saulo estava orando e viu ali entrar um homem que colocava as mãos sobre ele. O Ananias, ele questionou, né? Falou: mas Senhor, o senhor sabe de quem que o senhor está falando? Né? O senhor sabe de quem que o senhor está falando? Até parece que Jesus não sabia, né? E tem muita gente assim,
que às vezes ela quer fazer o bem só quem faz o bem a ela, né? Ela quer agradar, ela quer elogiar, quer falar bem só daqueles que convém para ela. Mas sabemos que não é a maneira que Jesus age. Jesus, ele viu no Saulo, que mudou o nome para Paulo, como um homem de Deus, como instrumento. Jesus sabia de tudo que Saulo havia feito. Jesus sabia da intenção de Saulo quando foi para a cidade de Damasco, que era matar todos os cristãos ali. Mas Jesus tinha uma obra para fazer na vida de Saulo. Sabe, meu amigo e minha amiga, você que me assiste agora, talvez você tenha um olhar de condenação para as pessoas. Talvez você quer, vamos assim dizer, distância de certas pessoas, mas você já parou para pensar que Deus tem uma obra para fazer na vida dela? Às vezes tem pessoas que entram um morador de rua, às vezes o morador de rua aborda ele despreza, ele humilha, né? Às vezes pastores fazem isso. Quando um morador de rua entra em sua igreja, ele olha com um olhar diferente, ou as pessoas de sua igreja olham com um olhar de julgamento, de condenação, ou muitas das vezes a pessoa vê o outro se dando mal, até louvam a Deus por causa disso. Acredite você, mas tem pessoas que são de Deus, dizem que são de Deus e fazem isso. Quando vê o outro se dando mal, quando vê o outro sendo prejudicado, né? Quando vê o fulano sofrendo consequência de atos que ele mesmo praticou. Às vezes tem pessoas que se dizem de Deus que até louvam a Deus. Nossa, fulano está pagando pelo que está fazendo, louvado seja Deus. Será que é isso que é a atitude de um cristão? Biblicamente, não. A Bíblia diz que Jesus, ele não foi recebido na cidade de Samaria entre os samaritanos, né? Jesus queria posar ali naquela cidade, naquela região, naquele povoado, né? E os samaritanos ali não quiseram receber Jesus. A Bíblia diz que 2 discípulos de Jesus ficaram irados e falaram: Senhor, o Senhor não quer que a gente ore como Elias orou para que o fogo desça sobre eles? A Bíblia diz que Jesus deu uma bronca neles, falou: que espírito é o de vocês? Vocês não sabem que o Filho do Homem veio para salvar, não para condenar? E às vezes muitas pessoas que se dizem de Deus fazem a mesma coisa. Deseja que o outro tenha prejuízo, deseja que aquela pessoa que persegue ela, que ela se dê mal. Mas não é essa a atitude de um verdadeiro cristão. Sendo que a Bíblia diz que nós temos que orar por aquele que nos persegue. Mas não é no orar no sentido de quebrar as 2 pernas da pessoa, de pedir para Deus colocar a pessoa em cima de uma cama. Não é nesse sentido. Mas é pedir a Deus para que essa pessoa, ela se arrependa, né? Aí tem muita gente que fala assim: mas o apóstolo Paulo entregou o fulano na mão de Satanás. Está lá em 1 Coríntios 5. Sim, mas se você for olhar o contexto, o que o Paulo diz? Entrega essa pessoa a Satanás para que o corpo seja destruído, mas a alma seja salva. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele falou: já que fulano quer continuar no erro, então que Deus dê uma chance para ele, nem que seja na última hora, que ele seja salvo. Foi isso que Paulo quis dizer. Ou seja, e às vezes muitas pessoas usam de versículos isolados para apontar o dedo para as pessoas. Até pregadores, né? Pessoas que se dizem de Deus, desprezam o outro, desfazem do outro.
sabemos que o olhar de Jesus não é esse. Um dia Jesus ele vai ser juiz, sim, claro que vai. Ele vai julgar todos, vai condenar o mundo pelo seu pecado. Mas no momento, meu amigo e minha amiga, a porta da graça está aberta e todos merecem uma chance. Pode ser um mendigo, um morador de rua, que é a mesma coisa, pode ser um bandido, pode ser a pior pessoa, uma prostituta, pedófilo, pode ser a pior pessoa da sociedade. Mas você pode ter certeza que se essa pessoa se arrepender, ela tem uma chance com Deus. Lembra do ladrão na cruz? Quando ele pediu para que Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando o Senhor entrar no teu reino, lembra? Que Jesus virou para o ladrão e disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, lembra? Então, esse é o olhar de Jesus. E se nós somos imitadores de Cristo, temos que ter esse mesmo olhar. Eu não posso desejar o mal do meu próximo. Por mais que ele deseje o meu mal, eu não posso retribuir do mesmo jeito. Lembra do outro vídeo que eu gravei sobre a outra face? É assim que a gente tem que ser. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus. Olha lá. Mateus capítulo 9, 36, diz assim, ó. E Jesus, vendo a multidão, se compadeceu dela, porque estavam aflitos, como ovelha sem pastor. Então Jesus teve compaixão daquela multidão. Jesus teve misericórdia daquele povo. E eu e você, quando olhamos para as pessoas ao nosso redor, quando aquela pessoa que Deus permite chegasse a nós pedindo uma palavra, pedindo uma orientação, como que a gente tem olhado para essas pessoas? Se nós somos imitadores de Cristo, também temos que olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir.